Louvado seja o nome do Senhor, porque até que o Senhor tem nos sustentado e tem nos guiado com a sua bondosa mão. Peço que abram suas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo 4. Livro do profeta Oséias, capítulo 4. E vamos fazer a leitura de todo o capítulo, tá bom? Vai estar reproduzido aqui na frente, tá? Por caso nós estamos usando a linguagem NVT. Então, livro de Oséias, capítulo 4, do verso 1 até o verso 19. Queridos, o livro do profeta Oséias, ele foi escrito entre os anos de 760 a 722 a.C. E neste livro existem 4 verdades que são fundamentais. Essas verdades permeiam o livro todo de Oséias. A primeira é que Deus, ele é um marido ciumento e o seu povo é a sua esposa. A segunda verdade é que Deus demonstra grande bondade para com o seu povo, mas o povo volta as costas contra Deus. A terceira verdade é que Deus, ele punirá o seu povo pelas claras violações da sua aliança. E a quarta verdade que nós encontramos no livro de Oséias é que Deus jamais abandonará completamente o seu povo. Na verdade, Deus irá restaurar o seu povo para viver e usufruir as bênçãos da aliança. No texto que nós vamos ler hoje, Oséias trata do real significado entre conhecer e reconhecer a Deus. Palavras que o profeta ele vai usar para traduzir a intimidade, a lealdade e a obediência na aliança. O profeta Oséias também alertou que o pecado ele pode iludir as pessoas para que pensem que conhecem e compreendem a Deus, quando de fato essas pessoas estão distantes de Deus. Nós vamos ver aqui nesse texto o profeta falando de prostituição como uma ilustração ao sincretismo religioso, como uma ilustração à religiosidade, que também é tratada neste livro. Oséias também mostra o pecado de Israel de se misturar, de casar a adoração estabelecida pelo Senhor na sua aliança com a religião pagã cananeia. Ele mostra a impossibilidade desse tipo de união. E ele faz uma advertência para que o povo não permaneça ligado a uma cultura que incentivava o compromisso e aceitação de princípios e crenças que eram contrárias ao ensino bíblico. Nós vamos ver Moisés falando de Baal e Astarote. Eram falsos deuses dos cananeus. A adoração a esses deuses era algo de corrupto, era algo imoral, incluindo inclusive o sacrifício de crianças, né? E a quebra da lei da castidade, que resultava em prostituição. Então, diante dessa pequena introdução, vamos fazer a leitura do texto então de Oséias capítulo 4, do verso 1 até o verso 19. O verso 1 diz assim: Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. O que o profeta quer dizer aqui? Que naqueles tempos o povo de Israel foi intimado a ouvir as acusações que o Senhor tinha contra eles. E hoje também, queridos, nós somos intimados da mesma forma a ouvir as acusações que o Senhor tem contra nós, porque o Senhor não vê em nós fidelidade, nem bondade e nem conhecimento de Deus. Verso 2 diz o texto: vocês fazem votos e não os cumprem,
matam, roubam e cometem adultério. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Então nós vemos aqui, esses pecados que são citados aqui, são resultantes justamente da falta de conhecimento de Deus. O abuso no uso das palavras, o mentir. E quando lá em Êxodo capítulo 23, verso 1, diz que não espalhe boatos falsos, não coopere com pessoas perversas sendo falsa testemunha. Em Êxodo capítulo 20, verso 13, que está dentro dos 10 mandamentos, diz lá, não matarás. Verso 15, não furtarás. E no verso 14 também diz, não adulterarás. O verso 3 do texto de Oséias, por isso, sua terra está de luto, e todos desfalecem, até os animais selvagens, as aves do céu, e os peixes do mar estão desaparecendo. Aqui nós vemos aqui o julgamento de Deus. E esse julgamento de Deus sempre incluía maldições que exerciam impacto também sobre o meio ambiente. Fogo, pragas, seca. Aqui fala do luto, que a terra estava em luto, né? O luto da terra aqui faz um contraste com a atitude do homem, que se recusa em chorar, em prantear, quando este perde os seus direitos. Paremos para pensar, irmãos, em tudo que nós perdemos, justamente fruto do nosso pecado. E ao invés de nós chorarmos pelaquilo que nós perdemos, nós nos conformamos, achamos que é tudo normal. O verso 4, 5 e 6 do texto de Oséias diz assim: não apontem o dedo para outra pessoa, não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçarão em plena luz do dia, e seus profetas cairão com vocês durante a noite, e eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Aqui, os sacerdotes, eles falsamente acusavam o povo de ser a causa do julgamento de Deus, mas o Senhor estava os acusando de falhar na instrução do seu povo. Os sacerdotes de Israel eram responsáveis pela falta de conhecimento do seu povo, e as falhas dos líderes resultavam em desastres um atrás do outro, e como consequência eles enfrentariam o julgamento divino. A nação de Israel passaria por um severo julgamento por falta de conhecimento da aliança. O conhecimento de Deus, queridos, é algo inseparável da sua lei. Não há como nós dizermos que nós conhecemos a lei de Deus se nós não conhecemos a Deus. Os sacerdotes seriam castigados porque falharam na sua responsabilidade de ensinar. No entanto, as futuras gerações também seriam castigadas porque ignoravam a lei, ou por esquecer da lei. Ou seja, não só os sacerdotes, mas o povo também se manteve ignorante quanto à lei de Deus. Verso 7 diz: quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha dos ídolos. O que é que diz esse versículo? Que o número de sacerdotes, eles aumentavam em Israel à medida que as falsas crenças e todo o sincretismo também aumentava dentro de Israel. Então havia uma multiplicação de sacerdotes, apareciam mais sacerdotes, faziam o povo pecar ainda mais, e os sacerdotes eram de fato a raiz de
todos os males. Mas o Senhor transformaria a honra desses sacerdotes em vergonha. Todos cairiam diante do conhecimento da palavra de Deus. Versos 8 e 9 do texto de Oséias. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Por isso, eles se alegram quando o povo peca. E assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Por isso, a ambos castigarei por seus atos perversos. O que significa esse versículo na prática? Os sacerdotes, eles comiam as partes dos animais que eram oferecidas nos sacrifícios. E por isso, então, eles incentivavam o povo a pecar mais, porque quanto mais o povo pecasse, mais eles teriam comida, mais eles poderiam comer. Usando uma comparação, os sacerdotes eles eram recompensados pelo pecado do povo. Sendo assim, ninguém escaparia, nem o povo e nem os sacerdotes, todos seriam julgados. Verso 10 do texto de Oséias: eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor. O pecado a comida, ela não traria satisfação. E aqui fala aqui de prostituição, o sexo ilícito também não traria nada mais do que roubar os seus corações. O povo havia deixado o Senhor, havia deixado aquele que era a fonte da vida para praticar prostituição, tanto carnal quanto a prostituição cultual, a prostituição do culto a Deus. A religião cananeia adorava Baal como o doador da chuva e da fertilidade. E o que estava acontecendo? O povo estava misturando a adoração a Deus com a adoração a Baal. Verso 11: para cometer adultério com outros deuses, o vinho tirou o entendimento do meu povo. O pecado de adultério cultual e o vinho vinham tirando o entendimento do povo. Tiram o entendimento, quer dizer, tira o coração do povo, tira do coração do povo a capacidade de sentir, de julgar e de pensar claramente. Versos 12 e 13 do texto de Oséias. Provavelmente é uma referência, 12 e 13. Pedem conselho a pedaços de madeira, pensam que uma vara lhes dirá o futuro. Seu desejo de ir atrás de ídolos os tornou insensatos. Prostituíram-se, cometendo adultério com os outros deuses e abandonando o seu Deus. Oferecem sacrifícios a ídolos no alto dos montes. Sobem as colinas para queimar incenso à sombra agradável de carvalhos, álamos e terebentos. Por isso, suas filhas se voltam para a prostituição e suas noras cometem adultério. E aqui provavelmente está se fazendo uma referência a alguma árvore que era considerada sagrada naquele tempo. E quando ele fala aqui no verso 12 sobre a vara, está falando de algum galho, algum ramo, algum pedaço de árvore que era usado como um amuleto, como algo que poderia livrar, ou era adorado. Ou seja, essas coisas eram uma fonte de adultério espiritual e cultural, e que atraía essas pessoas para o pecado. Verso 14: mas por que eu as castigaria por sua prostituição e adultério? O verso 13 no final diz assim: por isso suas filhas se voltam para a prostituição e suas noras cometem adultério. E no 14 o profeta diz: mas por que então eu castigaria por sua prostituição e adultério? Pois seus homens fazem a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua e dos santuários. Ó povo sem entendimento, você segue rumo à destruição.
Deus aqui não permitiu que as mulheres acusadas de prostituição cultural e adultério fossem castigadas, porque os homens faziam as mesmas coisas e tinham participação da culpa das mulheres. Por quê? Porque era a responsabilidade dos homens ensiná-las, orientá-las. Versos 15, 16 e 17, diz assim o texto: embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas. Não participe da falsa adoração em Gilgal, nem em Bet-Aven. Não faça julgamentos ali em nome do Senhor. A nação de Israel é rebelde como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la como um cordeiro em pastos verdes? Deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. O verso 17, 15 diz assim: não façam juramentos ali em nome do Senhor. E aqui Deus estava proibindo juramentos, por quê? Porque estavam sendo feitos com base em mentiras, estava sendo feito de forma errada. O povo de Israel estava confundindo a adoração a Deus com a adoração a Baal, e comparava também o profeta comparava Israel a uma bezerra que ficava dando coisas. Eu acho que tem gado, sabe, que geralmente bezerro novo, antes da Nelore, é bicho bruto, gosta dando coisas, né? E compara Israel a essa bezerra brava, dando coisas. Por quê? Porque Deus queria cuidar do seu povo, mas seu povo ficava se voltando contra Deus, se rebelando contra Deus, como estivesse dando coisas em Deus. E versos 18 e 19 diz assim o texto: quando os governantes de Israel terminaram de beber, saem à procura de prostitutas, amam a vergonha mais que a honra. Por isso, um forte vento os levará para longe, seus sacrifícios idólatras os envergonharão. Então, não apenas um vento destrutivo, um vento forte de uma tempestade varreria para longe o povo, mas o espírito da prostituição o levaria à ruína. Bebiam, se prostituíam e cada vez produziam mais vergonha para si. Queridos irmãos, nós acabamos de ler um texto do Antigo Testamento que foi escrito há mais de 2000 anos. E uma pergunta deve ser feita: o que é que nos difere? O que é que nos torna diferente daquele povo rebelde? Hoje, nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas além da certeza da salvação em Cristo, o que é que nos difere daquele povo? Em que é que somos diferentes a este povo que acabamos de ouvir aqui? Porque aquele povo, o texto diz que pecava por falta de verdade, por falta de bondade, aqui possamos entender também amor, falta de bondade, falta de amor e falta de conhecimento de Deus. E nós, pelo que pecamos hoje? Pelas mesmas coisas. Nós também somos acusados pelas mesmas coisas. E diante dessas questões, eu quero trazer a mensagem de hoje sobre o tema: o que nos falta? Pelo que pecamos? O que nos falta? Pelo que pecamos? Primeiro, tal como o texto, falta verdade. E por mais que vocês possam ficar admirados, mas irmãos, nós muitas vezes mentimos. Nós enganamos as pessoas que não nos conhecem e até enganamos aquelas que nós conhecemos. Nós mentimos para dar desculpas. Nós mentimos porque não cumprimos um compromisso. Mentimos muitas vezes por costume, por vício. Mentimos porque não temos fidelidade, amor, desejo pelo Senhor e as suas obras. Muitas vezes mentimos porque temos tanto
costume de mentir e mentimos tanto que acreditamos que as nossas mentiras são verdades. Só que nós esquecemos de uma coisa, queridos. Esquecemos que Deus, Ele é onisciente. E ser onisciente é que Ele conhece todas as coisas. E que Ele nos conhece muito mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Deus conhece nossos corações, conhece nossos pensamentos, conhece nossos sentimentos. A palavra diz que antes que a palavra saia da minha boca, Deus já conhece a palavra. Ele já conhece tudo. Tudo Ele sabe. Nada fica escondido aos seus olhos. E nada deixará de ser julgado segundo a sua justa justiça. Então, a primeira coisa, falta verdade. Segunda coisa, falta bondade ou amor. Eu pergunto, como é que nós estamos tratando as coisas que Deus deixou para que nós cuidássemos, para depois prestarmos conta com Ele? Olhe para o meio ambiente. Veja o que é que o homem tem feito com a natureza, com as matas, com os rios, com os animais. Eu não moro aqui há muito tempo, mas aqui diziam que antigamente tinha muita mata, muito pasto. Cadê agora aqui em volta de Arenópolis? A gente só acha soja. Cadê as matas? Muitas fontes nascentes de rio aqui foram cobertas, foram tapadas. Em função de quê? Do desejo do coração do homem. O homem tem destruído tudo que vem pela frente. Destrói as florestas, extermina espécies de animais, aterra nascentes e muda o curso das águas, e com isso alteram todo o ecossistema e consequentemente causam o quê? Destruição e morte. Queridos, quanta falta de amor, quanta falta de amor pelas coisas do Senhor, quanta falta de amor pelo nosso próximo. Muitas vezes esse próximo está tão próximo que nós ficamos cegos. Crianças, idosos, órfãos, doentes, viciados, parentes, aqueles que estão afundados, atolados até o pescoço do pecado, que tem como salário a morte. Nos falta amor. Pensamos muitas vezes em levar o amor para pessoas que estão tão distantes e esquecemos das pessoas que estão tão próximas de nós. Quantos de nós dizemos assim: eu queria poder ir pregar na África, nas tribos indígenas, queria ir lá para o sertão nordestino pregar, mas e as nossas famílias? Estão tão pertinho de nós. Você tem falado de Jesus para os seus familiares? Ou você já cansou de falar? Já desistiu? Já se acomodou, se acostumou com os pecados dos seus familiares? Dizemos que amamos o Senhor e as coisas de Deus, mas quando nós somos chamados para orar, para cultuar, para aconselhar alguém, para visitar alguém, para fazer a vontade de Deus, sabe o que nós fazemos? Primeiro nós vamos analisar a nossa agenda, vamos analisar nossas prioridades pessoais, aquilo que nos interessa, vamos ver se nós gostamos ou não gostamos de fazer tal coisa. E ainda tem uma tal de preguiça, né? Que muitas vezes não nos permite fazer a vontade de Deus. Queridos, nós precisamos deixar esse amor carnal, que primeiro vê interesses, primeiro vê conveniências, primeiro vê satisfação pessoal. Nós vivemos um amor de seleções, um amor de escolhas. Eu amo fazer isso, eu amo fazer aquilo, mas eu não gosto de fazer isso. Ainda que não saibamos fazer, nós devemos amar a obra do Senhor por inteiro e nos dispor a fazer a obra do Senhor.
devemos clamar ao Senhor que Ele aplique em nós o verdadeiro amor, que vem diretamente do coração de Deus. Este amor que vem de Deus, sim. Esse amor não tem restrições. Esse amor não faz separações. Esse amor não faz escolhas. É um amor que se dá, que se compadece, que compartilha, que se importa, que ora, que conforta, que se humilha, que pede perdão, que perdoa, que faz morrer o nosso eu, para que nós possamos nos tornar verdadeiramente cristãos, verdadeiramente parecidos com Cristo. Primeira coisa que precisamos fazer: primeira, falta verdade. Segunda, falta bondade. Terceira coisa, falta conhecimento. O povo de Deus, o povo de Israel, pecou por falta de conhecimento, pelo motivo que os sacerdotes, que eram responsáveis em ensiná-los, foram omissos, foram negligentes e enganadores, preocupados consigo mesmo, em benefício próprio. Hoje, porém, nós temos livre acesso às Sagradas Escrituras, mas ainda assim continuamos igual aquele povo, continuamos no mesmo erro daquele povo, pecamos por falta de conhecimento, e com isso permitimos que falsos mestres se levantem e nos conduzam ao erro, ao pecado. Mas aí você diz assim: pastor, eu não tenho Bíblia. Mas eu aposto que você tem um celular na sua mão, então baixa o aplicativo da Bíblia no seu celular. Mas pastor, eu não sei ler. Baixa o aplicativo da Bíblia que fala da Bíblia. Ele é áudio, você vai ouvir a Bíblia. Ouça a Bíblia. Sabe o que é que falta muitas vezes, irmãos? É interesse por Deus, é interesse pelas coisas de Deus. É isso que muitas vezes falta. Quantos pastores, quantos pregadores estão usando os púlpitos da igreja para pregar heresias, para ensinar mentiras, ensinar distorções da palavra de Deus, para se autopromoverem, para se vangloriarem das suas obras. E o pior, nós achamos lindo, batemos palmas, damos glória a Deus, dizemos amém, até qualificamos esse homem como este é um homem de Deus. Achamos que os seus ensinos e as suas práticas de fé devem ser seguidas, devem ser copiadas. Mas sabe por que nós fazemos isso, irmãos? Porque muitos de nós dizemos que seguimos ao Deus que não conhecemos, e dizemos que cremos numa palavra que nós não acreditamos. Esse é o problema. E o que é que resta para a igreja? Misericórdia. Misericórdia, igreja. Desperte, igreja. Porque as boas obras que temos que imitar são as de Cristo. O exemplo a ser seguido é Cristo. O nosso modelo é Cristo. Claro, glória a Deus, porque Deus, Ele criou homens santos, homens valorosos, de bom testemunho, mas esses homens não podem ser o nosso exemplo maior, ainda que preguem a palavra, que sejam homens piedosos, que vivem a palavra, mas a nossa referência é Cristo. É Cristo que é a nossa referência. Sabemos que todas as coisas são decretos de Deus, mas nós seremos cobrados pela nossa prostituição cultural. Quando nós cultuamos a outro Deus ou outra coisa que não seja o verdadeiro e único Deus, nós seremos cobrados por isso. Queridos, as religiões têm enchido templos de pecadores que vão atrás de soluções imediatas. É o que nós chamamos de teologia do triunfalismo, né?
querem coisas triunfantes. E as igrejas estão cheias de pessoas atrás de chaves, de lenço, de toalhas, de fita, de pedaços de papel, que muitas vezes tem escrito ali heresias, profanando a palavra de Deus. Pedaços de corda, ramos de árvore, pedaços de corda, porque lá de onde eu venho no Pará, existe chamado Círio o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, na nossa irmã deles, né? Mas é um círio que acontece todo ano, e tem uma corda enorme que tem esse círio, e que quando acaba a procissão, essa corda ela é partida, e as pessoas se machucam, muitas vezes vão até para o hospital querendo pegar um pedaço dessa corda. Eles pegam essa corda, levam para casa e colocam atrás da porta como um amuleto de proteção. Sincretismo. Pessoas que, por não conhecer a palavra de Deus, seguem homens, alimentadas pelo engano de seus corações, pelos desejos perversos, pelas vaidades, pela ganância, e acabam sendo mantidas numa prisão espiritual. E uma vez que vivem no engano e sem conhecimento, não param de pecar, porque eles vão pecar e depois vão fazer um sacrifício, ou vão fazer uma campanha para poder se livrar do pecado, para poder pagar o pecado. E com isso, as ofertas de sacrifício não param de encher os cofres dos templos, e assim realizar os desejos mais sujos da carne, mais profanos do coração. E aqui eu estou me referindo àquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus por ignorância, ou nunca terem tido acesso às Escrituras, e acabam sendo conduzidas de forma errada. Mas uma pergunta: e aquelas pessoas que têm acesso às Escrituras e não querem ter conhecimento profundo? Os preguiçosos espirituais, que acabam servindo a deuses estranhos, achando que estão servindo ao Deus Todo-Poderoso e Soberano, servem a deuses criados pelo seu próprio eu, para que esses deuses sirvam os seus próprios interesses. Amados, a falta de conhecimento da palavra de Deus nos leva a uma multidão de pecados, dos mais banais, dos mais simples, aos mais terríveis pecados. Mas saiba que do mais simples ao mais terrível de todos eles, o salário é a morte. E saibam que o nosso coração é tão corrupto, como a palavra diz, desesperadamente corrupto e mau e enganoso, que longe de Deus nós somos capazes de fazer coisas que nós nem imaginamos. Existe um povo que só é citado uma vez na Bíblia, lá em Atos 17, que eram chamados de bereanos. Esse povo, eles ouviam Paulo, o apóstolo Paulo, falando aqui, viu? Não é o Breno Silvio, não. Eles ouviam o apóstolo Paulo pregar por horas e horas, e esse povo não se contentava com o que ouvia. Eles, depois das pregações que Paulo fazia, eles iam examinar, eles iam abrir a palavra de Deus, eles iam abrir as Escrituras, iam examinar para saber se o que Paulo pregou era realmente verdade. Eles iam examinar. Alguns estudiosos da igreja, da história da igreja, diziam que eles faziam isso quando eles chegavam em casa, reuniam a família, iam examinar tudo que Paulo tinha pregado. E nós, irmãos? E nós? Estamos examinando as Escrituras? Ou estamos cheios do conhecimento de Deus? E conhecimento muitas vezes raso. Quando saímos da EBD, ou quando saímos do culto, ou quando saímos da reunião de oração, ou do encontro do PG,
Nós conversamos com alguém sobre o que ouvimos, falamos com alegria do momento, ou pelo menos nós paramos para pensar, para refletir, para meditar ou considerar o que nós ouvimos? Temos feito isso como os bereanos? Ou temos apenas engolido o que nos falam? Jesus, lá em João capítulo 5, verso 39, diz: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe darão a vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Então, se nós cremos nas Escrituras, nós cremos em Cristo, porque as Escrituras apontam para Cristo. Nós sabemos que existem falsos pastores, falsos pregadores, falsos mestres, podemos dizer que enviados do inferno para tentar destruir a igreja do Senhor, mas nós temos responsabilidade com as Sagradas Escrituras, e quando necessário devemos exortar esses falsos pregadores, esses falsos pastores e esses falsos mestres, exortar por amor a Deus e por amor à sua igreja. Concluindo, queridos, amados irmãos, irmãs, glória a Deus pela sua misericórdia infinita e por ser o Deus amoroso, justo, compassivo, longânimo, real e imutável. Glória a Deus que é por essas qualidades dele é que os seus planos jamais serão frustrados e os seus decretos, eles não mudam de acordo com o nosso pecado. Abram suas Bíblias em Oséias. Jana, reproduz aí, por favor. Oséias capítulo 14. Oséias 14, versos 1 a 9. Oséias 14, de 1 a 9. Olha o que aqui diz o livro de Oséias. Volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus, pois seus pecados causaram sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe: perdoa nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. A Assíria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos: vocês são nossos deuses. Somente em ti os órfãos encontram misericórdia. Então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como um orvalho refrescante. Israel florescerá como lírio, lançará raízes profundas no solo, como os cedros do Líbano. Seus ramos se estenderão como belas oliveiras, perfumados como os cedros do Líbano. Meu povo viverá novamente à minha sombra, crescerá como trigo e florescerá como a videira. Seu aroma será agradável como o dos vinhos do Líbano. Ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como a árvore sempre verde, todos os seus frutos vêm de mim. Quem for sábio, entenda estas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos, e neles andam os justos. Mas nesses mesmos caminhos, os pecadores tropeçam e caem. Amém. Essa exortação que nós acabamos de ler estava endereçada a quem? Aqueles que já haviam caído por causa dos seus pecados. Palavras genuínas de confissão são agradáveis ao Senhor. Quando nós falamos palavras genuínas de confissão, isso é agradável ao Senhor, mas quando elas são acompanhadas de obediência.
obediência que é exigida de um povo que é genuinamente arrependido, um povo que foi genuinamente comprado pelo sangue de Cristo. A promessa da cura começou a ser cumprida quando Israel retornou do exílio e continua a se cumprir em Jesus Cristo e na sua igreja, e será completada na sua volta. Essa promessa do merecido amor de Deus significa que o Novo Testamento chama, aquilo que o Novo Testamento chama de graça, imerecido favor, graça. E eu, irmãos, eu quero viver a glória da volta de Cristo com vocês. Quero no dia da glória da volta de Cristo estar com todas vocês no céu e com Davi. Por isso, nessa noite, eu quero convidá-las a viverem intensamente a verdadeira vida em Cristo. Como faz isso? Como é que nós vivemos intensamente a verdadeira vida em Cristo? Olhando para o texto de hoje. A profecia de Oséias nos desafia a considerar cuidadosamente os caminhos do Senhor, a escolher sabedoria e não tolice, não insensatez, a escolher o ensino e não viver na ignorância. Ela nos desafia a vivermos na obediência e não na rebelião contra Deus, a caminharmos firmes, trilharmos firmes o caminho do Senhor, não tropeçando ou não como um bêbado cambaleando de um lado ou do outro. Te desafia a viver a vida e não a morte. Coisas que o profeta estava alertando Israel e nos alerta hoje, são apresentadas para nós nessa noite. E entendam que o homem sábio e prudente escolherá a vida. O homem sábio e prudente escolherá a vida. Que o Senhor nos abençoe, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar?